Hoje vamos pintar os lírios. Significa pureza, alegria, prosperidade. Eu vou mostrar como dar profundidade, impressão de que o lírio é realmente mais fundo nessa região. E também aqui, ó, aprender a fazer a profundidade, né? O que tá na frente, o que tá mais atrás. Eu sempre ponho um risco, ó, num papelãozinho na minha frente, para me acompanhando. O modelo colorido também eu deixo bonitinho, né? Aqui para que eu possa também acompanhar, tá? Quando vocês vão pintar, se vocês não conseguem, tem alguma dificuldade, né, com o desenho, então aí você coloca o modelo colorido, o risco. Eu vou fazer primeiro, olha lá, com a brochinha Condor 460, o azul bebê dissolvido, olha lá, se você ver, ó, ele tá dissolvido, tá? Então, ó, vou envolver o pincel bem envolvido, tiro o excesso, ó, raspo bem, tiro o excesso, então tinta dissolvida, brochinha. Vou começar, ó, aqui na transparência mesmo, dentro da transparência, ó, tudo azul. Eu vou com movimento circular, olha só, eu vou fazer uma nuvem em volta do desenho. Descarrego aqui no centro da transparência, tá? Porque ela é totalmente transparente, então eu descarrego aqui no centro. Descarreguei no centro, aí eu vou somente com a sujeirinha aqui fora, bem clarinho, ó, movimentando, ó, esfrega bem a brochinha para você conseguir tirar toda a tinta do pincel. Descarreguei no centro, ó, aqui pode até ficar um pouquinho manchado, que não tem problema, tá? Olha lá, com azul bebê, pego a tinta, ó, tiro todo o excesso, descarrego primeiro nos cantos e depois eu abro. Tem que terminar assim, ó, bem clarinho. A cor palha, que é o branco com siena natural, vou envolver a brochinha, tirar o excesso, ó, e vou passar só uma poeirinha no lado de baixo, só uma sujeirinha. Não há necessidade de tampar, né, a trama do tecido, ó. E o restinho que sobra eu posso, ó, colocar aqui também, olha lá, dá uma corzinha, né, tá vendo, ó? Porque o vidro, ele reflete tudo que tá em volta. Então, ó, você pode colocar essa sujeirinha em volta, ó, vai ficando bem suave, bem delicado, né? Aqui agora, ó, com o cinza lunar, olha, cinza lunar, pego um pincel número 14, eu vou escurecer, olha, com o cantinho do pincel, eu vou escurecendo os pontinhos, ó, mais profundos, ó. Essa tinta, ó, ela tá um pouco dissolvida, então eu não preciso nem acalcar, que o tecido já absorve a tinta, olha lá. Os pontinhos mais profundos eu vou escurecer. Esse lado aqui, ó, eu vou deixar um pouquinho mais claro, que vai ser o lado que tá recebendo mais luz. O lado da sombra eu vou fazer do lado direito. O lado esquerdo eu vou deixar mais iluminado. Então aqui, ó, vou caprichar para mim não perder esse contorno aqui da terina. Vou fazer a mesma coisa aqui desse lado, ó, para mim não perder o formato dela, né, para dar a impressão que ela passa de um lado para o outro. É um detalhe importante esse, para não ficar torta. Então você já define esse espaço. Aqui tem um pequeno espacinho, ó,
que eu vou escurecer também são os pontinhos mais profundos da pintura. Você sempre deixa mais escuro, tá? Pontinho mais profundo, você escurece. Esses pontinhos mais profundos, se você escurecer, você vai realçar a profundidade da pintura, né? Por isso que a gente às vezes fala, minha pintura não tem profundidade, né? Mas aí você está realçando os pontinhos mais profundos, você está escurecendo os pontinhos mais profundos. Então, quando você escurece os pontos mais profundos, é onde você dá aquela impressão de altura, de volume na pintura. Se você não escurece, fica tudo clarinho, né? Olha só, aqui esse lado no chãozinho, eu vou colocar o siena natural, ó, vou dissolver um pouquinho mais. Essa primeira base da pintura, você pode dissolver, ó. Olha lá, peguei aqui, ó, vai ficar quase que uma aguinha, tá vendo? Nem dissolvi tudo, até poderia que tá precisando, né? E tá bem grossinho, olha lá. Então, com essa tinta mais ralinha, ó, eu consigo esfumaçar bem gostosinho, né? Olha, vou passar, vou escurecer mais esse lado, ó, mas somente, é praticamente com uma aguinha, né? Olha lá, uma corzinha bem suave, bem ralinha, para dar aqui mais, ó, o lado da sombra, ó. Vendo? Esse lado eu não passo nada, porque ele vai ficar mais iluminado e aqui vai ficar o ladinho da sombra com o cinza lunar, aqui o contorno mais profundo aqui do lírio. Vê que eu não lavo o pincel, né? Sempre vai sobrando um restinho de tinta, né? Que vai dando uma tonalidade também na pintura. Olha lá, que tem uma folhinha, tá? Nesse lado aqui da sombra, eu posso escurecer, ó, colocar um pouquinho mais, ó, tá vendo? De escuro, né? Deixar esse lado aqui mais claro e o lado direito mais escuro. Aqui na parte de cima também, ó, eu vou passar só uma sujeirinha, olha lá, que é o que vai dividir depois o lado de trás, né, do vidro e o lado da frente. Então, aqui eu posso passar lá uma sujeirinha, mas posso passar, ó, tá vendo? Por igual, né? E só, ó, é somente um resquício de tinta, né? Aquele restinho de tinta que fica no pincel. Não coloca muito, né? Tem que ser bem pouquinho. Com o cinza chumbo, eu vou escurecer um pouquinho mais, olha lá. Pega o fiapinho de tinta, né? Bem pouquinho mesmo, tá? Então, com esse fiapinho de tinta, olha só, eu vou escurecer os pontinhos, ó. Olha a quantidade, né? Só um fiapinho, fio do bigode de tinta, tá? Pega bem pouquinho mesmo. Olha o meu pincelzinho, como que é praticamente uma vassourinha de bruxa, porque aí eu consigo esfumaçar, ó, não é um pincel duro, é um pincel, olha lá, bem, olha a quantidadezinha de tinta, tá vendo a miséria, como eu sou munheca na tinta? Tem que ser assim, pouquinha tinta, que aí você vai criando efeito. Agora aqui, que eu vou fazer esse contorno, olha lá, preserva esse contorno aqui, porque depois que se entortar aqui, aí já era, aí já era, viu? Olha lá, aí aqui eu vou escurecendo, ó, um pouquinho mais, aqui até eu posso até exagerar, viu?
vendo? Nesse lado mais escuro aqui, ó, eu posso até exagerar um pouquinho, posso passar em cima dos cabinhos, não há necessidade de ficar correndo dos cabinhos, tá? Porque esses cabinhos depois a gente faz ele por cima do chãozinho, ó. Vou escurecer ela também, ó, sempre os cantinhos, todo cantinho você pode seguir como regra de deixar eles mais escuros. O cantinho escuro, ele dá profundidade, tá? A pintura, quando você deixa os cantinhos mais escuros, você realça a profundidade da pintura. Olha lá, só esse cantinho ali também, ó, preservando aqui o formato da minha peça aqui em vidro, né? Olha lá o cantinho ali. Quando você escurece, você favorece a profundidade. Agora, o chão, eu posso construir ele em várias camadinhas de tinta, né? O ideal até é passar uma camadinha, deixar secar, né? Depois a gente vem, coloca mais um pouquinho e vai escurecendo o lado da sombra, ó. O lado direito você deixa um pouquinho mais escuro. Olha só, primeiro vou fazer com verde folha. Vou escurecer aqui, ó, o centro do lírio, ó. Dou uma boa esfumaçadinha, olha só, com o verde folha. Vou colocar algumas camadas de cores. Primeiro o verdinho, até o verdinho eu posso até dar aqui aquela esfumaçadinha, né? Eu não gosto de deixar parado, sempre esfumaçando. Aqui também, né? Você pode acompanhar o modelo colorido, né? Que quando você for pintar, você vai ter esse modelinho colorido. Olha lá, deixo esfumaçadinho. Com um pincelão assim, né? O pincel, olha lá. Pincel 14, você consegue esfumaçar. Então, ó, esfumaço, ó, coloco aqui no fundinho, ó, e esfumaço, ó, sem preencher o fundo, a trama do tecido, ó. Aqui nos botões também. Posso até passar aqui um tiquinho também, ó, já vou colocando, né, uma camadinha de tinta que vai reservando, né, o espaço para mim saber onde vai ser as folhas, porque daqui a pouco eu já cobri tudo e aí eu não sei mais onde que tá o que, né? O que é o que? Vai bagunçando tudo, vou misturando tudo e aí eu não sei onde que tá as cositas. Então, ó, passei o verdinho, o verde folha, muito grossa essa tinta, vamos dissolver, ó, olha, coloco o meu borrifadorzinho e aí é só dissolver, ó, com água. Olha só que maravilha, ó. Giro bem, ó, dava até para colocar mais água aqui. Limpo, vou limpar o pincel. Pincelzinho limpo, vou até colocar mais um pouquinho de água, mas não vou misturar, porque aí eu não uso a tinta toda dissolvida, só uso um tiquinho. Olha, aí com essa aguinha aqui, ó, olha lá, eu faço o fundo, eu expando, né, um pouquinho mais, eu abro, ó, com a ponta do pincel mesmo, olha lá, eu abro o fundo do amarelinho que envolve aqui o miolinho, ó. Posso passar por aqui também, ó. Esquece a transparência, né? Já vou abrindo o amarelinho, o amarelo, olha só, ó. Passo até por fora, ó. Abro até de certa forma um pouquinho demais, né? Ó, olha só. E vou fazendo tudo junto, ó. Fazendo todos eles, ó, ao mesmo
tempo, ó. Que aí você vai usando, né? Aqui vou passar um pouquinho também. Olha lá, você passa em todos eles, ó. Bem à vontade mesmo, tá? O começo desse método de pintura é como uma brincadeira de criança. Você vai se soltando, né? Você vai aquecendo as turbinas.